Ore comigo. Deus amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor deu por nós aquilo de mais precioso que o Senhor tinha, o seu Filho. Ó Senhor, nós somos tão humanos, tão egocêntricos, olhamos só para nós mesmos, não conseguimos enxergar esse amor e nem valorizá-lo o quanto ele merece. Mas pelo seu poder, sim, Senhor. Por isso, nesse momento, enquanto estamos reunidos aqui dentro desse lugar em seu nome, olha, Senhor, para cada um de nós, os seus filhos e filhas, aqueles que hoje sinceramente olham para o Senhor e dizem: ó Senhor, toma conta da minha vida. Faça isso por nós, Senhor. Faça isso em nós. Fala-nos, Senhor, pela tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu é um daqueles livros difíceis de a gente encontrar na Bíblia, porque ele é muito pequenininho, está logo ali no fim do Antigo Testamento. Se você for muito rápido, passa dele. Quero convidar você a prestar muita atenção na leitura. O primeiro versículo, ele tem uma tendência de querer tirar a gente da atenção do texto, porque esse primeiro versículo a gente lê e não entende nada. Então, sabendo disso já, logo depois no verso 2 em diante, ele tem uma história para a gente acompanhar. E eu quero convidar você a prestar muita atenção no que Deus tem para nos falar através desse texto hoje. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas bonitas e apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por que, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm sobre vós o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o cereal, sobre o vinho, o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os animais, os homens, e sobre todo o trabalho das mãos. Eu queria que você pensasse numa coisa em primeiro lugar. Deus tem um sonho para toda a humanidade, e esse sonho dele está revelado em João 3,16, que diz que Deus amou a quantos? Ele amou o mundo de tal maneira, tanto, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A graça do Senhor Jesus é uma fonte a jorrar, a água da vida. Para poder tomar posse da água da vida,
Deus amou o mundo tanto que Ele colocou essa fonte jorrando, mas para poder tomar posse da fonte da vida, eu tenho que ir lá e beber. E para que o mundo inteiro saiba dessa fonte, alguém tem que contar que existe a fonte e que precisa ir lá e beber essa água, a água da graça do Senhor Jesus. Por isso Deus sonhou em que o mundo inteiro fosse salvo, e Ele estabeleceu um plano, e o plano dele foi colocar pessoas falando da graça, e Ele escolheu Abraão, e Abraão foi o evangelista do Antigo Testamento, e ele pregava ao construir os altares, porque cada vez que ele matava um cordeiro, ele estava dizendo: esse cordeiro representa que Jesus virá e morrerá por todos nós. Então cada vez que ele oferecia um sacrifício, ele pregava o evangelho da salvação pela graça, mediante a fé no Antigo Testamento. E não houve nenhum tempo na história do mundo em que o evangelho, em que alguém foi salvo por obras da lei. Hebreus 11 confirma isso quando diz: porque Abraão pela fé, Sansão pela fé, Jacó pela fé, todos pela fé, mesmo no Antigo Testamento, se salvaram. Agora, Deus estabeleceu um reino através da família de Abraão, o reino de... E agora? Ninguém respondeu nada. Vamos conversar? Os descendentes de Abraão, Jacó, o reino de... Vamos conversar ou não? Sim ou não? Conversa é assim, um fala e o outro responde, né? Senão não tem graça. O reino de... Amém. Não foi o tanto que eu esperava dessa igreja não, do jeito que ela é animada assim, mas nós vamos melhorar até lá. O reino de Israel. E o reino de Israel deveria ser o pregador. Por quê? Porque Deus sonhou assim: com tudo que eu instruí dentro dessa palavra, o meu povo vai ter mais saúde, o meu povo vai ser mais sábio, vai ter famílias mais estruturadas, o meu povo vai ser uma nação diferente. Por isso os reinos do mundo inteiro vão olhar para o meu povo Israel e vão dizer: meu Deus, que sabedoria é essa? Meu Deus, que saúde é essa? Que longevidade é essa? Que coisa tremenda é esse povo? Quem é que pode fazer isso por eles? E quando o mundo inteiro vier para saber, eles vão dizer: é o meu Deus, é o Deus de Israel que deixou a sua palavra, é por causa dele que nós somos assim. E isso se realizou exatamente na época de Salomão. Lembra-se que a rainha de Sabá saiu do reino dela e veio para conhecer a sabedoria de Salomão e as riquezas do reino de Israel, e a ordem de Israel, e a saúde de Israel, e as leis de Israel. Ali estava plenamente o Deus da glória se manifestando num reino terrestre que foi estabelecido, constituído por ele e aceito por homens que se colocaram na mão de Deus. Coisa maravilhosa. Ali no reino de Israel estava o templo. E o templo, ele tinha um esplendor, uma glória e uma honra tremendas. O reino estava todo tomado de ouro e de prata. Ele está fugindo de você, não sei porquê, viu? Pode ir, tudo bem, não vou segurar mais. Se eu soubesse, já tinha deixado. Desculpa, não fui eu, foi sua mãe. Onde é que eu estava mesmo? A rainha de Sabá foi lá para ver a glória do reino de Salomão. O templo, ele era cheio de glória, ele tinha muito de ouro, de prata, ele tinha muito de tudo. Mas a glória maravilhosa do reino do templo de Salomão não estava na prata e nem no ouro e nem nas esculturas de ouro, os querubins que cobriam a arca. A palavra de Deus diz que na inauguração do templo, os levitas carregaram a arca do concerto ali para dentro do lugar santíssimo, e que a glória do Senhor baixou naquele templo, e a nuvem era tão grande, tão espessa, que compeliu os levitas a deixarem o lugar de tão grande, tão maravilhosa que era a presença física do Senhor Deus dentro do seu santuário e dentro do seu templo. Por isso a glória daquele templo estava no fato de que Deus habitava fisicamente no seu santuário, através da luz da sua glória, a Shekinah. Aquele povo podia ter a certeza de que era guiado por um Deus que se manifestava fisicamente ali, e essa era a glória do reino de Salomão. Aquele povo podia ver e saber de tudo isso, mas eles mesmo assim abandonaram a Deus. Como nós seres humanos somos terríveis.
Aquele povo não só abandonou a Deus, eles romperam os vínculos com Deus aos poucos, porque o pecado ele começa aos poucos na vida da gente. A gente abandona Deus um pouquinho só, e aí começa a fazer uma coisinha aqui e outra ali, e vai aumentando e vinculando, uma corrente vai se estabelecendo, e a corrente do pecado, os elos vão crescendo, e vão amarrando as pernas da gente, e vão amarrando o corpo, e os braços, e amarram a boca, e amarram a gente todinho. É assim que o pecado faz, e nos torna escravo do pecado. Aquele povo foi para tão longe de Deus, tão distante, que eles começaram a sacrificar a ídolos dentro do templo de Israel. A glória da presença de Deus se retirou daquele lugar. O povo foi para tão longe, e Deus começou a dizer: por misericórdia, não vão para tão longe assim, porque eu não vou alcançar vocês mais. Eu respeito a sua liberdade de escolha. Lembra disso? Deus atua em você até onde a sua liberdade de escolha permite. Até onde você permite Deus tomar conta da sua vida. Ele não extrapola. Jesus diz: eu estou do lado de fora batendo, estou à porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Mas se você não abrir, eu vou ficar do lado de fora ainda. E Deus mandou os profetas, e os profetas falavam e advertiam. Os profetas tinham que falar na cara do povo que eles tinham de errado, e os profetas diziam: vocês estão errados, estão indo para longe, vai acontecer que vocês vão ser destruídos. Os nossos governantes abandonaram a Deus, vocês abandonaram. Nós não gostamos de ser repreendidos, é ou não é? A gente não gosta. E tem certos tipos de mensagem que a gente odeia. Sobre saúde, por exemplo, a gente odeia, é ou não é? E quando a gente vê que aquela tal daquela pessoa que gosta de falar de saúde sobe no púlpito, se eu soubesse, tinha ido congregar em outro lugar hoje. Tem gente que diz assim: meu Deus, a gente vem para a igreja para se sentir melhor. Uma semana tão dura, tão pesada, tão carregada, vem para a igreja para se sentir melhor. E no fim a gente ouve, fica essa pessoa, esse pastor aí falando essas coisas tão fortes assim, e a gente sai mais carregado do que entrou. Igreja não é o lugar onde você vem para Deus alisar a sua cabecinha e dizer: vai filho, você está bom do jeito que você está. A igreja é o lugar onde você vem para ouvir a palavra da verdade. E a verdade muitas vezes confronta os nossos defeitos, os nossos problemas. E quando ela confronta, acontece esse peso terrível na sua cabeça e na minha. E é por isso que muitas vezes você sai mais carregado do que você entrou. Amém, glória a Deus por isso. É porque justamente aí você está precisando mudar. A palavra de Deus diz que quando o jovem rico foi se encontrar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, diz o Evangelho de Marcos, olhando para ele, o amou e disse. E o que Jesus disse? Você está tudo errado. Está dizendo que guarda os 10 mandamentos, mas tropeça logo de cara no primeiro, que diz: não terás outros deuses diante de mim. O teu Deus é o dinheiro. Vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres, depois você vem e me segue. Porque no seu caso, você não pode ter R$1 no seu bolso, porque se você tiver, você vai amar mais a esse real do que a mim. Então você dá tudo e vem me seguir sem nada. Porque muitos vão poder ter muito dinheiro, mas outros vão poder não ter nada, porque senão não vão me seguir. E se você quiser, vai abrir mão de tudo, porque é isso que está ocupando o seu coração. Muitos vão poder fazer coisas que outros não vão. Por isso o meu plano para você é individual. Para de olhar para o seu próximo, para olhar para o irmão ao seu lado, e vai olhar para Deus e para a sua vida. O meu plano é individual para a sua salvação. Mas o povo não queria saber dos profetas. O povo batia nos profetas, prendia os profetas e cerrava os profetas no meio, como fizeram com Isaías. Por isso o povo foi e descambou para onde tinha que descambar. E por isso Babilônia veio, Nabucodonosor, e destruiu o templo de Israel e levou o povo cativo. Você conhece na história de Daniel, porque Daniel estava entre aqueles. O povo foi levado para lá e ficou um restinho de gente ali. Depois de 70 anos, o novo rei, como o profeta Jeremias tinha profetizado, deixou, e o povo voltou para reconstruir Jerusalém e o templo, para reconstruir o reino de Deus terrestre, porque Deus queria de novo pregar o evangelho para o mundo através do seu reino terrestre. E eles voltaram.
Não foi todo mundo que voltou, porque eles saíram do luxo, saíram das glórias, saíram da capital da economia, das facilidades, saíram de Babilônia, do jardim suspenso, da biblioteca, da universidade, da arte de Babilônia, e foi para o nada, para a ruína, para reconstruir. E quando eles chegaram lá, tiveram a oposição dos samaritanos, que não os deixavam reconstruir o templo. Eles lutaram 1 ano, 2 anos, 10 anos e não conseguiam reconstruir o templo. E aquele povo cansado, vivendo num lugar árido, trabalhava demais, e eles começaram a pensar: sinal de Deus, é sinal de Deus, nós não devemos reconstruir, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, reconstruir a casa de Deus, por ordem de Deus, e não está dando certo, não deve ser ainda o tempo de reconstruir o templo, vamos cuidar da nossa vidinha. E começaram a trabalhar, construir suas casas, trabalhar na sua plantação. Trabalhavam demais, davam duro. Eles trabalhavam demais e não conseguiam quase nada. Davam duro, trabalhavam 12, 14 horas por dia. O dinheiro parece que não rendia. É lógico que um ou outro conseguia construir uma casa maior, uma coisa bonita, uma fazenda, mas era muito trabalho, quase não chovia, chuvas escassas, uma terra meio seca, e aquele povo cuidando da sua vida. E nessa época Deus mandou o profeta Ageu com a sua mensagem. A palavra de Deus diz aqui em Ageu, verso 2 em diante: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é acaso o tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Qual é a maior vontade, o maior desejo do Senhor Deus hoje, nos tempos nos quais nós estamos vivendo? Antes, deixa eu perguntar um negócio para você, espero que você responda. Em que tempo da história do mundo nós estamos vivendo? É no fim? Tem certeza? Ou não? No fim do tempo do fim? No finzinho do tempo do fim? É. Qual a coisa que Deus mais deseja hoje? Se naquela época o que Deus mais desejava era restaurar o seu reino terrestre, o que Deus mais deseja hoje é restaurar o seu reino universal. E o reino universal de Deus foi retirado das mãos dele quando o pecado entrou nessa terra. E o que Deus mais deseja é acabar com o pecado. Infelizmente vai ter gente tão emaranhada com o pecado, tão entrelaçada com o pecado, que vai ter que ser também exterminada junto com o pecado, porque vai ser impossível separar pecado e pecador. O Senhor Deus deseja vir a esse mundo, e o que Deus mais deseja é voltar a esse mundo, acabar com o pecado e restaurar o seu domínio eterno, universal. É o que Deus mais deseja. Para Deus vir a esse mundo, para Jesus voltar, a última profecia tem que se cumprir. Qual é ela? Mateus 24:14. E este evangelho do reino, só um pouquinho, não é qualquer evangelho, irmãos. Este evangelho do reino. Apocalipse 14, um anjo anda pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a toda nação, raça e tribo e língua. E esse evangelho do reino será pregado a quantos? A todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando eu leio esse verso, eu gosto dessa última parte. Muitas vezes o meu coração se aquece quando eu leio. Então
virá o fim. Vontade que tudo já tivesse passado, e então venha o fim. Então virá o fim. Nós estamos pregando o Evangelho? Sim ou não? Nós estamos pregando o Evangelho, sim ou não? Sim. Quando eu cantei nos Arautos do Rei, eu fui diretor da Escola Bíblica da Voz da Porcia, na época. A gente atendia 3.000 novos alunos por ano. No ano passado, a Escola Bíblica da Novo Tempo atendeu 45.000 novos alunos. Esse ano nós já passamos dos 45.000, estamos em setembro. Estamos pregando o Evangelho, sim ou não? Sim. Sabe quantos membros nós somos na Igreja Adventista hoje no mundo? Por volta de 16 mil, 15, 16 mil. Milhões. Nós batizamos, vou dizer de novo, 15, 16 milhões. Nós batizamos por minuto 1,4 pessoas, o que dá um total por hora de 84 pessoas, e o que dá um total por dia de 1.977 pessoas. Ou seja, de ontem ao pôr do sol até o pôr do sol de hoje, foram batizados na Igreja Adventista ao redor do mundo quase 2.000 pessoas. Estou arredondando para cima. Estamos pregando o Evangelho ou não estamos? Eu estou dando os dados da Igreja Adventista porque eu só sei o da Igreja Adventista. Estamos pregando o Evangelho, sim ou não? Sim. Sabe quantas pessoas nascem no mundo por segundo? Eu falei que a gente batiza 1,4 por minuto. Quantos nascem por segundo? 4. Quantos morrem por segundo? 2. Então são 2 a mais no mundo por segundo no planeta Terra. Isso dá um total dia de 200.000 novas pessoas no mundo por dia. Nós batizamos 2.000 e nascem 200.000. O nosso saldo negativo é de quanto? 198.000 por dia, fora os 6,5 bilhões de habitantes que tem o mundo, e os estudos dizem que em 2030 vão chegar a 9 bilhões. Eu fico olhando para o Irã, para o Iraque, para a Índia, onde o cristianismo é quase inexistente, para os países muçulmanos. Eu fico olhando para o Japão, onde eu estive há 20 anos atrás, e somando todos os cristãos dava 1% da população. Eu estive há 3 anos atrás e ainda é 1% da população, juntando católicos e protestantes todos. Nós estamos pregando o Evangelho? Será que nesse ritmo a gente vai pregar o Evangelho para que Jesus venha? O que é que está faltando? Agora eu quero ouvir você me falar. O que está faltando para terminar de pregar o Evangelho? Fala alto, quero ouvir. Faltando pregar? Faltando o que mais? Não estou ouvindo. Desprendimento? O que mais? Recurso, dinheiro? O que mais? Comprometimento? O que está faltando, meu irmão? Houve alguma época nesse mundo aonde o Evangelho foi pregado a todo mundo? Naquela época? Houve. Ela está em Atos 2, vamos dar uma olhadinha? Atos 2. Atos 2, verso 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Verso 14: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, sendo agora 9 horas da manhã. Mas o que acontece é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. E aí diante, o que aconteceu para que o evangelho fosse pregado a todo mundo daquela época? O derramamento do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus morreu, andou 40 dias na terra, subiu ao céu, depois de 10 dias, completando 50, Pentecostes, o Senhor Deus mandou o Espírito Santo, tendo sido aceito o sacrifício de Jesus, e ele desceu como chuva sobre os apóstolos, e eles estavam reunidos, desceu como línguas de fogo, e eles começaram a pregar. Era a época da Páscoa, gente de todas as nações, e eles começaram a falar, e cada um falava numa língua de uma nação diferente. E Pedro, que era um pescador, que era um homem inculto quase, mal falava o hebraico aramaico, Pedro começou a falar em espanhol, e de repente os que falavam espanhol disseram: ué, Pedro está falando espanhol? Ele não é o pescador? E esses outros? Eles entendiam Pedro, mas não entendiam o outro, e cada um falava numa língua, e eles começaram a pensar: eles estão bêbados. E Pedro se levantou e disse: vocês estão pensando, porque Pedro viu, o Senhor Deus fez com que ele visse o que pensavam as pessoas. Vocês estão pensando que eles estão bêbados, mas não estão bêbados. O que está se cumprindo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E o que o profeta Joel disse? Vamos dar uma olhadinha? Está um pouquinho antes de Ageu, e se você encontrou o Ageu, você vai encontrar o Joel. Está no capítulo 2 de Joel, no capítulo 23. Antes de Joel dizer aquilo que Pedro falou, Joel disse assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, verso 23, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida vamos falar? Ele vos dará em justa medida a chuva fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Como é que acontecia em Israel? Os agricultores faziam assim. O clima não era maluco como o clima de hoje. As estações do ano tinham seu papel e eram cumpridas. Ali pelo mês de outubro caía a primeira chuva, chamada de chuva temporã, regava a terra. Aí o agricultor ia lá e plantava. Ele jogava a semente, jogava o grão, e aí a chuva continuava caindo. Ela era uma chuva um pouco mais fraca, mas ela era constante, e ela vinha caindo, e ela vinha caindo. A planta que era plantada, a semente que era plantada ali, a planta ia crescendo e crescendo, e a chuva temporã vinha caindo, e vinha crescendo, e o tempo passava, e quando chegava ali pelo final do mês de fevereiro, aí a planta do trigo já estava grande, quase maduros os grãos, quase. Elas precisavam de mais água para arrancar mais força, para ter mais esforço para amadurecer. E Deus mandava uma chuva torrencial forte. Era a chuva serôdia, rápida, forte, torrencial. Ela fortalecia o grão, terminava de amadurecer. Por isso, logo depois da chuva serôdia, tinha que vir ceifando e colhendo, porque senão passava da época. Era assim que acontecia. O profeta Joel disse: e será nos últimos dias que Deus vai mandar a chuva, como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. E Pedro se levantou lá em Atos 2 e disse assim: o que vocês estão pensando, que nós estamos malucos? Não, o que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel. Está caindo aqui a primeira chuva do Espírito Santo, é a chuva temporã. Ali era o início do cristianismo. 2000 anos atrás, Deus regou a terra, Deus mandou a chuva temporã do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e aqueles homens começaram a pregar, a plantar o cristianismo. Em 2000 anos o cristianismo se desenvolveu, e hoje o cristianismo é uma planta grande, é uma planta quase madura. Por isso hoje, no finalzinho, no finzinho do tempo do fim, Deus diz: eu vou derramar de novo agora a chuva serôdia, grande, forte, torrencial, a chuva do Espírito Santo, para terminar de amadurecer o grão. Porém,
eu só posso derramar a chuva serôdia depois da chuva temporã na sua vida. A chuva serôdia cai sobre quem? Sobre quantos? E será depois que derramarei sobre toda a carne o meu espírito, é o que diz Joel, não é? A chuva serôdia vai ser derramada sobre todos. Contudo, você imagina qual é o efeito da chuva serôdia, uma chuva forte e torrencial, em cima de uma plantinha que não recebeu a chuva temporã. É uma plantinha fraquinha e pequena, que não se desenvolveu no espírito. E qual é o efeito dessa chuva grande, forte e torrencial em cima de uma planta forte, cujos grãos já estão quase maduros? Esse é o efeito da chuva serôdia sobre toda a carne. Nós, adventistas do sétimo dia, não aprendemos a não marcar tempo para a volta de Jesus, é ou não é? A gente ainda marca até hoje. Por isso que de vez em quando rola na internet uma mensagenzinha dizendo assim: olha aquele negócio do decreto, teve uma reunião lá na Europa e está acontecendo isso. O ano passado tinha uns e-mails assim: olha esse negócio, olha, perseguição, sabe o que está acontecendo? Lá nos Estados Unidos tem um monte de caixão acumulado, e mandava aqueles textos pela internet, dava um trabalho ficar deletando aquelas porcarias tudo. É porque nós botamos na cabeça que Deus vai fechar a porta da graça depois do tal do decreto. Por isso que ele interessa. Porque a gente ainda está marcando data para a volta de Jesus e está pensando assim: enquanto não vier o tal do decreto eu tenho tempo, porque não fechou a porta da graça. A chuva serôdia, ela serve para duas coisas. Primeiro, para dar poder para a pregação do Evangelho no último tempo. E Deus só vai pregar o Evangelho através do poder do seu Espírito Santo que será derramado. Pode botar dinheiro, pode botar esforço, pode botar a igreja inteira trabalhando, se não tiver o poder do Espírito não vai virar em nada. Deus disse: se você não falar, eu vou encher as pedras com o meu Espírito, e as pedras falando vão pregar o Evangelho. Eu dou para você o privilégio de você pregar. A chuva tem dois propósitos: um, dar poder para a pregação do Evangelho. O segundo é me dar capacidade para eu poder viver os últimos tempos, que serão terríveis. Vai ter perseguição? Sim. Vai ter o mundo se voltando contra você? Sim. Vai ter morte? Sim. Vai ter tortura? Sim. Vai ter sim. Eu fico pensando, a minha mãe dizia quando eu era moleque: nossa, eu não gosto de ouvir negócio de volta de Jesus, porque só falam de perseguição, me dá medo. Mas eu tenho vivido a minha vida inteira uma época diferente, onde a gente esqueceu disso e não fala mais disso. Nós vivemos uma época incrível. O meu avô achava que não valia a pena botar os filhos na faculdade, que não ia dar tempo de terminar a faculdade, porque Jesus ia voltar. Os nossos pais da igreja achavam que Jesus ia voltar no tempo deles. O apóstolo Paulo achava que Jesus ia voltar na época dele. Por isso ele diz lá em Tessalonicenses: depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Você e eu, que vivemos no fim do tempo do fim, somos a única geração que não está esperando Jesus para hoje coisa nenhuma. A gente se apega numa frase que diz assim: devemos viver como se Jesus voltasse daqui a 1000 anos, e estar preparados como se ele voltasse agora. O estar preparados a gente esquece, e só vive como se ele voltasse daqui a 1000 anos. Meu Senhor tarde virá, é o que nós dizemos com a nossa vida. Nós estamos correndo atrás da nossa coisa, do nosso negócio, estamos correndo atrás do nosso estudo, do estudo de inglês do nosso filho, mas não temos a dignidade de ser pastores da nossa casa. Homens dessa igreja vão ser pastor da sua casa, vai ser sacerdote da sua casa. Para de deixar esse papel para sua esposa, isso é papel seu, e Deus vai cobrar de você e de mim isso. Vai colocar o altar do seu lar na sua casa, vai chamar a sua família através do seu exemplo, de ser um pai guiado pelo Espírito Santo. Chega de bater no peito e dizer que guarda os mandamentos e viver uma vida longe de Deus, brigando com a esposa, não tendo humildade no coração. Chega de nós termos lares desunidos. O Senhor Jesus está dizendo: eis que cedo venho, eis que venho sem demora, eu venho como um ladrão. E é por isso que eu estou vendo que Jesus vai voltar nos dias de hoje, porque nunca houve uma geração tão descuidada, uma geração vivendo com planos tão lá para
frente, construindo coisas tão lá para frente, esquecendo que Jesus cedo virá. Você está fazendo o plano para amanhã, e o Senhor diz: ai de você, você não sabe que essa noite te pedirão a tua alma. O Senhor Jesus está voltando, e é por isso que a gente vê a agitação que existe no mundo hoje. Os terremotos não me chamam a atenção, o aumento deles, nem a ira das nações, e nem as guerras, nem a pestilência, nem a morte, porque a televisão fez isso tão perto da gente, a internet, a gente vê tanto que o coração ficou duro. O que chama a atenção é a frieza do povo de Deus, é a mornidão de quem diz. Você chama um recém-converso para a sua casa, ele passa o sábado à tarde todinho falando de Jesus. Quando ele sai, o pessoal que está ali diz: caramba, só fala de Jesus, estava cansado. E aí você diz: calma, esse é o primeiro amor, logo vai passar. Você está dizendo: calma, ele está quente, daqui a pouco a gente esfria ele, faz morno igual nós todos. E lá em Apocalipse 3, contra a igreja de Laodiceia, o Senhor Deus diz: tenho porém contra ti, igreja de Laodiceia, que abandonaste o teu primeiro amor. E você está dizendo que o primeiro amor dele é assim, que logo vai passar. Ai de você que esfriou o primeiro amor do outro que veio. É por isso que Deus mantém tantas pessoas fiéis em todas as igrejas, em todas as outras igrejas. Ele mantém lá, porque se escandalizariam se pisasse o pé dentro de uma frieza total, de uma mornidão como a nossa. É por isso que Ele mantém ainda tantas pessoas em tantas igrejas, porque o Senhor deseja que este evangelho do reino seja pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações, para que venha o fim. Este evangelho do reino, e você sabe qual é o evangelho, e nós, você e eu, nunca vamos poder dizer para Deus: eu não sabia, porque ninguém tem uma luz tão grande como a nossa, da Bíblia e do Espírito de profecia, para enxergar em que tempo, em que época nós estamos vivendo. Ou Jesus está voltando hoje, ou eu estou ficando maluco, eu estou ficando louco de ver pessoas buscando a Deus como quem busca a água e o pão, de ver gente se levantando e pregando, de ver as manifestações do Senhor Deus ao redor do mundo. Eu nunca vi essa igreja falar tanto sobre o batismo do Espírito, eu nunca vi essa igreja falando tanto sobre a oração, e o mundo inteiro buscando. Eu nunca vi um movimento tão grande de dois extremos: de um lado, gente dizendo que o Espírito Santo não é Deus, porque, queridos, numa igreja onde as pessoas não recebem a chuva temporã, o batismo diário do Espírito Santo, a gente dá margem para que chegue gente e diga que o Espírito Santo não é Deus. Porque se você e eu fôssemos batizados com o Espírito Santo, não ia ter ninguém que ia falar essa besteira. Só fala que não existe o Espírito Santo quem não o tem, e nega a existência de Deus, e será cobrado de Deus por isso. Do outro lado, nós temos um monte de gente exagerado, falando de um Espírito Santo, que é o Espírito Santo da emoção e dos sentimentos, e que fazem do Espírito Santo mais um espírito demoníaco, e fazem com que os cultos pareçam um negócio no espiritualista de um centro de Umbanda. Por causa disso, a gente fica do lado de lá, no outro extremo, e não quer ser guiado pelo Espírito de Deus. E a gente fica satisfeito: rico sou e de nada tenho falta. E o Senhor Deus chama o profeta Ageu, e ele diz assim para Israel: esse povo diz: não é o tempo ainda, não é o tempo ainda, não é o tempo de reconstruir o templo. O Senhor Deus diz, verso 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Meu Deus, eu fico desesperado. Eu espero muito quando eu ponho o meu programa na TV. Eu espero que centenas de milhares peçam curso bíblico. Quando eu ligo para lá, eles dizem: pastor, nossa, hoje foi um recorde, 500 pessoas pediram o curso bíblico. Eu digo: meu Deus, tanto dinheiro investido para 500 pessoas pedirem o curso bíblico. Pior ainda quando os nomes são enviados para as associações, porque nós temos uma lista de 8 meses de gente que pediu visita e não foi visitado. Aí me dá desespero ainda maior, porque o que está faltando muitas vezes não é o dinheiro, está faltando envolvimento pessoal. Gente precisa de gente trabalhando por gente. A gente tem que sair de dentro da igreja, dos bancos da igreja, tem que usar o sábado como sábado, para ir buscar quem está fora, para visitar quem está doente, para matar a fome do esfomeado.
O Senhor Deus está nos chamando para viver o Evangelho, não para pregar o Evangelho. Nós vamos pregar quando nós vivemos esse Evangelho. É aí que nós vamos pregar. Aí o Senhor Deus diz: por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por causa da minha casa. Deus está dizendo: sabe por que eu não derramei a minha chuva serôdia? Talvez você disse, não tem nada a ver com chuva serôdia. Olha o verso 10: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. O céu está retendo a chuva. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes. Nós vivemos uma época de seca espiritual, onde tem gente forjando um espírito que não é o Espírito de Deus, e onde tem gente dizendo que o Espírito de Deus não é Deus. Seca sobre a terra. Há um momento em que as 10 virgens dormiram e cochilaram, e as suas lâmpadas se apagaram, porque o óleo do Espírito foi consumido. Ou você guarda o óleo em dobro hoje, ou você vai acordar e não vai ter mais dele. Nós vivemos os últimos momentos antes do derramamento da chuva serôdia. Essa é a nossa era. Esse é o tempo no qual nós vivemos. Agora veja, por que, diz o Senhor? Porque a minha casa permanece em ruína, enquanto a sua casa está bonita. Você está correndo atrás dela. Deus está falando que a gente tem que fazer uma excursão e ir lá para Israel para poder reconstruir o templo lá, não é verdade? Muitas excursões, porque uma excursão só não reconstrói, precisa de muitas. É isso ou não? Mas ele está falando que não derramou a chuva serôdia porque está faltando reconstruir o templo. O que é isso? Quem é o templo do Espírito? 1 Coríntios: acaso não sabeis vós que não sois de vós mesmos, e que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, porque fostes comprados por preço? Deus está falando para você e para mim, filho: eu não derramei ainda, porque você, o templo do meu Espírito, que é o seu corpo, está em ruínas, acabado, detonado. O seu corpo. Deus está dizendo: eu não posso derramar o meu Espírito, porque você anda vivendo segundo o seu bel prazer. Você anda fazendo sexo com quem não é a sua esposa. Vocês andam fazendo trocas de casal. Você anda abusando de criança e vendo pornografia na televisão. Você anda acessando a internet o que não é para você acessar. Você anda fazendo sexo com pessoas do mesmo sexo seu. É por isso que eu não posso derramar o meu Espírito sobre o meu povo. Você anda enchendo a sua cabeça e a sua mente de lixo. Você enche o seu corpo de lixo com a comida que você come. O mundo inteiro chama ela de lixo, junk food. Você sabe disso e você come sabendo que é, e mete lixo para dentro de você. E você depois me pede milagre e cura para mim. Como eu vou curar você se você fez do seu corpo um depósito de lixo? No seu ouvido só entra música, lixo. Nos seus olhos só entra o lixo de Hollywood, o lixo que a Rede Globo produz. E depois você diz: meu Deus, como é que as crianças amadurecem cedo, não é mesmo? Se despertam para o sexo, perguntam as coisas que a gente não sabe o que é. Você está deixando a televisão cuidar do seu filho, ensinar para você a ter 15 anos, dizer: mãe, eu sou gay, eu quero ficar com alguém da minha idade. E se você for uma pessoa instruída, você vai me apoiar, porque a televisão está dizendo isso para mim. E ela é a minha babá, porque você me deixou com ela, para ela cuidar de mim. O Senhor Deus está dizendo: você está vivendo um vaso de lixo. Você tem colocado lixo na tua cabeça, na cabeça dos teus filhos. Eu estou vivendo a época de receber garotas de 22, 23 anos, desesperados, com um bebezinho de 1 ano na mão, dizendo: pastor, eu sou casada há 2, 3 anos, eu não suporto mais, eu quero me separar do meu marido. Por quê? É porque o meu marido, eu não tenho marido, ele trabalha, ele chega em casa, fica 6 horas por noite no computador, na internet, no videogame. E essas coisas parecem muito engraçadas. Quando um marmanjo de barba fica sentado na frente de um aparelho para jogar videogame. Quando você começa a ficar tão dependente da internet que você não consegue ficar 1 hora sem se conectar. Eu nunca vivi numa época onde tantos pastores não conseguem largar do seu celular nem na hora do culto. E eu estou pregando e eles estão respondendo e-mail pelo celular. Eu nunca vivi numa época onde tanta gente está conectada com o mundo inteiro, mas não está conectada com o Senhor, porque não tem tempo para oração. Você está vivendo na época em que você acha que Deus mudou as suas coisas, que você pode sim fazer sexo com a sua namorada,
que você pode sim fazer o que você quiser. E é por isso que lá em 2 Pedro diz assim: homens vivendo segundo as suas paixões, e dizendo: onde está o Senhor? Porque nós ouvimos falar da sua vinda desde que os pais morreram. Eu sempre ouvi falar da volta de Jesus, cadê Ele? E por isso você vai vivendo segundo as suas paixões. Esses escarnecedores vivendo segundo as suas próprias paixões, não é gente de fora, é gente que ouviu falar da vida de Jesus e que a despreza. E eu vou dizer, se a chuva serôdia prepara a gente para os últimos acontecimentos, que serão terríveis, isso quer dizer que a porta da graça pode estar aberta para você e para mim. Mas se eu não receber a chuva serôdia, eu não vou chegar até lá. A porta da graça, ela serve para os de fora, para aqueles que não vão receber a chuva serôdia. Deus vai derramar a sua chuva serôdia sobre a sua igreja invisível. Os que pregam o Evangelho têm o testemunho, a fé em Jesus, o testemunho de Jesus e a fé. É sobre esses. Igreja invisível. O mundo inteiro está se despertando para a verdade da lei de Deus. Porque é uma verdade, queridos. Porque se Deus aboliu a lei, eu posso matar e roubar. E é por isso que o cristianismo vive isso. Então, o que determina para mim, se eu que tenho a luz vou me salvar ou não, é se eu recebo ou não a chuva serôdia. Se eu não receber, eu não estou preparado para passar pelos últimos acontecimentos. Para os de fora, que receberão a pregação e virão, eles têm até o fechamento da porta da graça. Mas você e eu, só até a chuva serôdia. E quando a chuva serôdia vai cair? Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Ela vai cair daqui a pouco, queridos. Daqui a pouco. Ela vai cair já já. Deus está dizendo para você e para mim assim: filho, presta atenção no que eu vou te dizer. A tua última prova vai ser uma prova de natação. Se prepara, treina, vai nadar. Deus falou faz tempo. A gente vai vivendo o tempo, a vida desapercebido, né? Vai vivendo. Tanto trabalho, não deu tempo de treinar hoje. Eu tive que ir na escola, não tive tempo hoje. Eu tive um aniversário, não tive tempo de treinar hoje. Aí Deus chega hoje para você e diz: filho, a tua prova de natação é daqui uma semana. Meu Deus, eu não me preparei, eu só tenho uma semana para treinar. Quem é o meu adversário? E Deus diz assim: o teu adversário vai ser só um, o nome dele é César Cielo. Quem é César Cielo? É o campeão brasileiro de natação. O César Cielo, ele come o que ele quer, bebe o que ele quer, dorme e acorda na hora que ele quer. César Cielo, ele vive concentrado para qualquer hora do dia ou da noite cair dentro de uma piscina para ganhar do campeão mundial de natação. E já o fez. Quem é você e quem sou eu? Deus diz: filho, a tua prova vai ser daqui uma semana. Se prepara. Se prepara. E eu vou terminar contando um negócio. Há pouco tempo eu recebi de um amigo meu. Diz que pregador não deve olhar o relógio, mas tem que parar de pregar. Eu recebi de um amigo meu, um psiquiatra, de presente um DVD que é um documentário do Discovery Channel. Eu passei um tempinho antes de assistir tentando descobrir por que ele tinha me mandado aquilo. Aí assisti. Aquilo é um documentário sobre... Eles fizeram um documentário sobre uma série de provas às quais alguns oficiais, altos oficiais da Marinha são submetidos para entrar numa tropa de elite da Marinha norte-americana. Ou seja, tem uma tropa de elite e o camarada, para fazer parte daquilo, tem que passar por uma bateria de provas quase desumanas, terríveis, tremendas. Eles começam dizendo assim, meu amigo psiquiatra diz: olha, ninguém é viciado em maconha nem cocaína. Diz: como é que é isso? Não,
Veja só, nós temos dentro do nosso corpo humano uma substância que se chama dopamina. Dopamina é chamada a substância do prazer. Então, por exemplo, quando você come uma coisa que você gosta muito, as suas papilas gustativas entram em contato com os neurônios, o cérebro, e ele dispara no seu corpo a dopamina numa certa proporção, e aquilo dá prazer para você. É Deus que fez assim. Então, por exemplo, numa escala de 1 a 10, comer uma comida que você gosta muito, prazer 3, bastante prazer. A dopamina é muito boa porque dá prazer, e é por causa dela que a gente volta a comer, porque tem prazer em comer. Porém, a dopamina em excesso, ela vicia. O que vicia não é a droga. O que acontece é o seguinte: a maconha, numa escala de 1 a 10, prazer 30. A cocaína, prazer 50. Ou seja, ela extrapola a escala de 1 a 10. Ela é tanto prazer, e isso vicia rapidamente. Você fica viciado no tanto de dopamina que ela solta no teu organismo, e você quer mais prazer e mais prazer. Você fica viciado no prazer. Aí eles dizem, dentro das coisas naturais ao ser humano, o que dá mais prazer não é comer, é o sexo. Então, numa escala de 1 a 10, no momento do orgasmo sexual, prazer 10 é o seu que dá mais prazer. Aí os cientistas disseram assim: bom, nós queríamos medir qual é a relação entre prazer e razão. Ou seja, no momento em que estou tendo prazer, quanto de razão eu tenho? Aí fizeram um teste com homens e mulheres dentro de uma máquina de tomografia computadorizada. E no momento do orgasmo, o homem, prazer 10, razão 1. Mulher, prazer 10, razão 0. E se você achou engraçado, como eu estou vendo que achou, se nós todos passarmos por uma prova e uns tirarem 0 e outros 1, todo mundo vai repetir do mesmo jeito. A nota é a mesma. Repetiu, dá em nada, a mesma coisa. Agora veja, eu fiquei pensando, que coisa tremenda. Quer dizer que quanto mais prazer eu tenho, menos eu tenho razão. Quanto mais eu tenho prazer, menos eu tenho domínio próprio. Aonde Satanás me tenta? Não é no prazer? Ele não me dá em excesso tudo o que me dá prazer? E por que o fruto do Espírito, aquele fruto de 8 gomos, ele começa com amor e ele termina com domínio próprio? Por quê? Porque Deus está dizendo para você e para mim: filho, filha, o inimigo vai fazer de tudo para te dar prazer, e você querer prazer. Você vai ficar que nem um animal, querendo prazer e prazer e prazer. Você vai ficar viciado em tudo. O ser humano vai virar uma mercadoria jogada para cá e para lá. Ele vai chegar a se viciar em videogame, que é uma coisa tão ridícula. Ele vai se viciar em sexo, que é uma coisa boa, e vai ter gente sendo internado porque é viciado em sexo. Ele vai se viciar num monte de coisa. Os homens e as mulheres vão ser tão tolos, vão se deixar cegar pela TV, que os maridos, mesmo os cristãos, vão exigir das suas mulheres fantasias sexuais, e vão se virar em animais também dentro dos seus quartos. É isso que vai acontecer, porque eles estão dominados pelo prazer. Eles não vão conseguir dominar a sua comida e o que eles comem. Enquanto isso, Paulo fala assim: eu luto, não como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, porque sou eu quem domina o meu corpo, não é o meu corpo que me domina. Deus está dizendo: para de colocar lixo na tua mente, para de deixar Hollywood dominar sua casa e o seu filho, para de deixar a Globo dominar você. Por misericórdia, se desconecta do mundo, se desconecta da internet. Se você mandar um e-mail para mim, pode esperar para receber a resposta, porque eu vou demorar muito para responder. E eu não elogio ninguém que responde e-mail rápido, porque você está pagando algum preço.
Você, não estou dizendo que você não tem nada para fazer, mas você está pagando um preço, ou a sua família está pagando, para responder um monte de e-mail todo dia, e ser muito eficiente. Ser eficiente para o mundo, mas para Deus eu não sei se você é eficiente não. O Senhor Deus quer você conectado nele, com ele, dando prioridade primeiro a Deus, depois à sua família e depois ao seu trabalho. É isso que o Senhor Deus espera de nós. O Senhor Deus espera um povo livre, preparado, aberto. Desliga por misericórdia a TV, não fica querendo ouvir aquele barulhinho. Deixa de ouvir um pouco por dia, muito por dia. A rádio Novo Tempo também, a TV Novo Tempo. Não fique enchendo a tua cabeça de barulho só porque é de Deus. Deus quer falar com você. Ele está falando, Ele está se mostrando, mas você não consegue ouvir a Deus, não consegue ver a Deus, porque a tua cabeça está cheia de coisa. Eu tenho descoberto que eu não posso pregar sobre saúde a minha vida inteira, o meu ministério todo. Eu vou dizer por quê. Primeiro, porque eu era gordo. Aí quando eu falava, o povo dizia assim: está falando que é de saúde, é gordo, olha lá. E agora eu também não posso falar, porque quando eu falo, diz assim: só porque emagrecer, eu vou rogar uma praga, vai engordar tudo de novo. E a coisa mais arriscada do mundo é eu falar de saúde hoje. Em primeiro lugar, eu não operei meu estômago. Não tenho nada contra quem opera, mas eu não operei, não reduzi meu estômago. Não fiz isso. Faz 1 ano e meio que eu perdi 30 quilos. E eu vou dizer para você, eu estou falando de saúde, de lixo e tal, mas eu gosto demais de comer picanha gordurosa. Eu gosto demais de comer muito chocolate. Eu gosto demais. Eu vou dizer para você, eu lembro daquele texto de Pedro, quando eu estou dentro de uma churrascaria e passa aqueles espetos assim, ó, diz assim, olha, ela anda ao seu redor bramando como um leão, procurando que você possa tragá-la. Sabe como é que é? Eu não posso fazer nada, eu gosto. E agora 1 ano e meio eu sou vegetariano. Vegetariano matusquela, porque eu ainda estou comendo peixe. Mas não é fácil, querido. Não é fácil. Alguém diz assim: fazer exercício você faz depois de um tempo e aí acostuma, acaba gostando. Estou esperando ainda chegar, porque eu não estou gostando ainda. Eu faço 4 vezes por semana, mas não é fácil. É duro sair de casa. Depois que você faz, tem uma tal da endorfina que você sente até bem. Então, eu fiz, foi muito bom, mas é difícil. Eu tenho que fazer a última confissão. Eu gosto demais de novela. Novela, foi isso que eu falei no fim, você ouviu, né? E eu não estou usando figura de retórica, eu estou dizendo a verdade mesmo, porque eu cresci vendo novela. Então eu gosto, a gente via em casa a novela desde das 6 até das 10. Todas a gente. Posso falar uma lista de várias que eu assisti e que alguns da minha idade vão se lembrar. E posso dizer como foi, porque eu assisti todas. E eu gosto de novela, demais. Por isso que eu não posso assistir nenhum capítulo, porque se eu assistir um, eu tenho vontade de assistir toda logo. E novela, para você começar a assistir, é a coisa mais fácil. Quer ver? Eu vou dar uma receita para você. Senta do lado de alguém que assiste, só faz uma perguntinha só. Você fala assim: quem é esse aí? Pronto. Porque é tudo emaranhado. Vai dizer assim: esse aí, esse eu vou te dizer, ó, esse, ele está com essa daí, mas não é marido dela não. Vou te mostrar. Essa daí é a mulher dele, ó. Essa é a mulher, e ela está tendo um caso com aquele outro. Quer dizer, ele engana a mulher e a mulher engana ele. Eles fazem de conta. Mas na verdade, ela é esse menininho aí que ela está namorando, tá vendo? Isso aí, novinho. Olha, é assim, e aí já todo mundo se conhece na novela. Ela foi construída para amarrar você. Então é por isso que eu não posso comer o chocolate, eu não posso ver a novela. Eu tive que deixar a carne, né? E Deus já começou a me pedir para deixar o peixe. Eu vou ter que deixar, né? Por isso eu não como fritura, não como gordura. E mesmo assim, na semana que eu faço menos exercício, eu dou uma engordada e eu tenho que emagrecer de novo. Coisa difícil, gente. É difícil. E ainda o inimigo fica me tentando para dizer assim: agora você está melhor do que os outros. Prega de saúde, fala de oração e sinta que você é mais santo do que a sua igreja.
E alguém outro dia escreveu para a gente dizendo assim: pastor, o que o senhor fala do ministério do fulano de tal? Porque tem uns vídeos, uns negócios que estão correndo por aí. E sabe, o pessoal agora, lá na minha casa, metade da minha família parou de ouvir música tal, jogou os DVD no lixo, jogou a TV no lixo também, e agora anda criticando os outros da família porque não fazem isso. Meu Deus, se está acontecendo isso não pode ser do Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus age na minha vida, eu tenho que ser um marido melhor, eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que olhar para a minha vida ao invés de olhar para a vida do meu irmão. Eu não tenho que criticar ninguém, nem olhar, nem do canto de olho para ver o que ele está comendo ou o que ele está bebendo. Eu não tenho que me achar melhor do que ninguém, e eu tenho que descobrir, mediante a luz do Espírito, que o pior membro da igreja sou eu. E quanto mais eu chegar perto de Deus, mais Deus vai me mostrar como eu sou um miserável. É isso que eu tenho que ver. Porque o inimigo está bramando ao seu redor, procurando tragar você. E Deus está dizendo: eu desejo que você venha para o meio do caminho. Não vai para o extremo, não fica no outro extremo, mas eu quero guiar você pelo Espírito. Eu preciso de uma igreja que, por misericórdia, filhos, acorde, que pare de dormir. Eu preciso de uma igreja que enxergue os sinais que eu dei. Eu preciso de uma igreja pronta para receber o batismo do meu Espírito final, porque já recebe o batismo diário do Espírito Santo. Eu preciso de uma igreja verdadeira, que não bata no peito dizendo: ó Senhor, que bom que nós temos a luz, enquanto tantos lá fora morrem na escuridão e nas trevas, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Eu preciso de você, filho, porque eu morri no seu lugar, é o que Jesus disse para você. Eu quero você para mim. A salvação é de graça, mas custa tudo que você tem no seu coração. A santificação, para ela tem que pagar o preço da renúncia. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renúncia. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o que Jesus falou para você e para mim. Até quando nós vamos ficar dormindo? Até quando? E se a chuva serôdia for derramada amanhã? As pragas podem começar a cair amanhã? Não. A porta da graça pode fechar amanhã? Não. Tem um monte de coisa para acontecer antes. Tem que vir o decreto antes. Tem que vir um monte de coisa antes. Mas a chuva serôdia pode cair amanhã? Tudo que tinha a acontecer para ela cair, já aconteceu. Ela pode cair hoje. E eu vou dizer para você, Deus diz que quando o seu povo estiver orando por ela, ela virá. E o povo de Deus está orando por ela. A igreja invisível de Deus está orando por ela. A igreja invisível de Deus se reúne todos os dias. Tem culto diário na igreja invisível, sobre o monte, às madrugadas, nas primeiras horas da manhã, enquanto o sol ainda não nasceu. A igreja invisível de Deus está reunida. Esse povo permanece diante de Deus, comparece ali, suplica perdão dos pecados, faz de Deus o Senhor da sua vida e passa o dia em comunhão. E Deus deu aqui em Ageu essa receita. Verso 7: assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, confessa o pecado. Verso 8: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. É lá em cima do monte que você vai achar lugar, material para poder reconstruir o templo de Deus. Suba o monte. Nós estamos deixando passar um seminário de 40 madrugadas que fala sobre o batismo do Espírito Santo, e a grande maioria vai vivendo a vida desapercebida. Eu queria ter uma mensagem de festa hoje para você, mas não foi essa mensagem que Deus pôs no meu coração pregar para você. Senhor Deus me pediu para dizer assim: acorda, levanta e resplandece a tua luz, porque a aurora já chegou, o dia, o esplendor da minha vinda. Hoje eu tenho um apelo para você. O apelo é de Paulo, Romanos 1, 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela reconstrução da vossa mente. Você aceita esse apelo? Ó Senhor, nós somos incapazes de seguir o Senhor, e o Senhor sabe disso. Temos sido incapazes até mesmo de nos desvincular das coisas que nos amarram a esse mundo. Para dizer a verdade, temos sido incapazes de querer o Senhor. Nem isso nós queremos. Mas nesse momento, Senhor, daí da onde o Senhor está, o Senhor vê os corações sinceros que desejam querer e se entregar e ter condições de estar mantidos ao seu lado, de soltarem as correias e as cadeias que os prendem a esse mundo. E do céu pode-se ver a luz, fachos de luz que emanam para esses corações aqui dentro. Obrigado, Senhor, pela luz do céu que entra na nossa alma. Ajuda-nos a crer e tomar posse dessa bênção antes mesmo de recebermos. Dá-nos fé. Nós sabemos o caminho é Jesus. Ó Senhor, toma-nos nas tuas mãos e ajuda-nos a acordarmos enquanto ainda é tempo. Aceita-nos. Recebe o perdão, o pedido de perdão dos nossos pecados. Em casa hoje, cada um de nós vai declarar ao Senhor os pecados que temos cometido. E amanhã de novo, e depois de novo, e depois. Aceita-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor.